Em um mundo onde a política global pode mudar tão rapidamente quanto os ventos, a recente troca de acusações entre o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adicionou uma nova camada ao complexo tecido geopolítico. As tensões que vêm fervilhando entre a Ucrânia e a Rússia agora atraíram vozes do outro lado do Atlântico, com Trump culpando Zelensky pela invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia. Zelensky, por sua vez, acusou Trump de ser influenciado pela desinformação russa, uma alegação que ecoa a teia intrincada de narrativas que frequentemente envolve conflitos internacionais. Trump, um líder que outrora comandou respeito como chefe de uma nação que consistentemente apoiou a Ucrânia, agora encontra-se no centro de uma tempestade retórica. Seus comentários, sugerindo que o conflito poderia ter sido resolvido se a Ucrânia tivesse agido de maneira diferente, desencadearam uma onda de incredulidade e descrença por toda a Ucrânia. O povo ucraniano, acostumado com as duras realidades da guerra, encontra-se questionando as motivações por trás das declarações de Trump, que parecem ignorar o fato fundamental de que foi a Rússia que iniciou a invasão. À medida que essas acusações voam, o enviado especial do Zimmy Hanaimoa, Keith Kellogg, desembarcou em Kiev, pronto para engajar-se em discussões com Zelensky e líderes militares. Sua presença significa um compromisso contínuo com a soberania e independência da Ucrânia, mesmo enquanto o discurso político nos Estados Unidos toma rumos inesperados. A narrativa em curso na Ucrânia é uma de resiliência e determinação, sublinhada pela recente conferência de imprensa de Zelensky, onde ele abordou diretamente os comentários de Trump, refutando alegações sobre sua popularidade e advertindo contra a aceitação de pontos de vista russos sem escrutínio. Em um país onde as realidades da guerra estão sempre presentes, a liderança ucraniana está mudando de marcha, não mais contente em permanecer em silêncio diante de afrontas diplomáticas. Com o enviado dos Tishwardera na cidade, os olhares se voltam para os potenciais resultados dessas negociações de alto risco. Enquanto o público pode não ter acesso a todos os detalhes, a visita sublinha a importância do diálogo contínuo e a necessidade de garantias de segurança. Um sentimento ecoado por Kellogg em suas observações. Com a reunião entre Kellogg e Zelensky se aproximando, a antecipação é palpável. Que concessões podem estar na mesa? Que garantias os Estados Unidos podem oferecer para reforçar as defesas da Ucrânia contra uma agressão futura? As respostas permanecem elusivas, mas as apostas não poderiam ser mais altas. Em meio ao pano de fundo das trocas diplomáticas, a questão das concessões torna-se um ponto focal. O que a Ucrânia pode estar disposta a oferecer e qual é a postura da Rússia neste delicado equilíbrio de poder? O sentimento predominante sugere que a Rússia, encorajada por ganhos territoriais em Donbas e apoio diplomático de figuras como Trump, vê pouco incentivo para fazer concessões. Relatórios da inteligência do Sigma Mechanism insinuam a crença de Putin em uma eventual vitória. Uma crença que alimenta sua relutância em se envolver em conversas de paz genuínas. Em vez disso, há especulações de que qualquer discussão do lado russo poderia ser uma manobra estratégica destinada a extrair mais concessões da Ucrânia. O tabuleiro de xadrez geopolítico é ainda mais complicado pela viagem cancelada de Zelensky à Arábia Saudita, originalmente planejada em conjunto com as negociações entre Erdogan e Rússia. Sua decisão de evitar a Arábia Saudita sublinha a frustração da Ucrânia ao ser deixada de lado em discussões que impactam diretamente seu futuro. Enquanto as sirenes de ataque aéreo soam nas ruas de Kiev, um lembrete contundente da ameaça sempre presente, as manobras diplomáticas continuam. A liderança ucraniana, profundamente consciente do padrão histórico de ser tratada como peão em jogos geopolíticos maiores, está determinada a afirmar sua voz. A sombra iminente da insistência da Rússia em excluir a Ucrânia de certas discussões apenas aumenta a urgência. Dentro deste complexo tecido, a noção de forças de paz da OTAN na Ucrânia permanece controversa. O ministro das Relações Exteriores da Rússia deixou claro que soldados europeus, particularmente aqueles de países da OTAN, são inaceitáveis. No entanto, a possibilidade de forças de paz de países fora da OTAN, talvez bielorrussos ou de outras regiões, permanece um ponto de discórdia.
A demanda mais ampla da Rússia centra-se em garantias para sua própria segurança, com foco particular em prevenir a adesão da Ucrânia à OTAN. No meio desses cálculos estratégicos, a representação da ressurreição diplomática da Rússia na mídia estatal adiciona outra camada à narrativa. O fim da percepção de isolamento da Rússia, especialmente em suas relações com os Inuanewa, é celebrado como um triunfo para Putin. Sua capacidade de negociar diretamente com os Bursa-Ainua, sem a participação da Ucrânia, é aclamada como um feito significativo, complicando ainda mais o cenário geopolítico. À medida que essas dinâmicas se desenrolam, a questão das eleições ucranianas emerge como um assunto contencioso. Trump e o Kremlin parecem compartilhar uma surpreendente alinhamento em suas chamadas por eleições na Ucrânia, uma sugestão que colide com as atuais restrições constitucionais do país. A lei marcial, implementada em resposta ao conflito em curso, proíbe eleições, uma realidade legal que reflete os desafios mais amplos enfrentados pela liderança da Ucrânia. No entanto, mesmo diante dessas pressões externas, Zelensky mantém um apoio robusto dentro da Ucrânia. O apelo por unidade nacional ressoa profundamente, com cidadãos se unindo em torno de seu presidente e priorizando a defesa de sua pátria sobre divisões políticas. A resiliência do povo ucraniano, forjada no cadinho do conflito, permanece uma força potente contra as tentativas externas de semear a discórdia. Nesta dança intricada de diplomacia e poder, a potencial reunião entre Trump e Putin ganha grandes proporções. Para a Ucrânia, as implicações são profundas. A perspectiva de tal reunião sinaliza uma possível mudança na política internacional, uma que poderia redefinir os parâmetros da segurança global. O espectro de dinâmicas de poder, revertendo para uma época em que a força ditava o certo, é um pensamento assustador para aqueles que há muito tempo defendem uma ordem internacional baseada em regras. O povo ucraniano, agudamente consciente das apostas, se prepara para o que está por vir com uma determinação inflexível. À medida que navegamos pela complexidade desse cenário geopolítico, o papel da União Europeia torna-se cada vez mais significativo. A Europa encontra-se em uma encruzilhada, onde seu compromisso em apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de obrigação moral, mas uma necessidade estratégica. O chamado para que a Europa intensifique, particularmente no fornecimento de apoio militar, ecoa por todo o continente. A realização de que a luta da Ucrânia é um precursor de ameaças potenciais contra outras nações europeias galvaniza um senso de urgência. A capacidade da União Europeia de mobilizar recursos e vontade política em apoio à Ucrânia pode, em última análise, moldar o futuro da arquitetura de segurança do continente. As discussões em andamento do presidente francês com parceiros europeus e não europeus destacam a natureza crítica dessas decisões. Enquanto as conversas continuam, o foco se aguça em garantias de segurança para a Ucrânia, garantias que devem ser robustas o suficiente para deter novas agressões. As apostas são altas e as decisões tomadas nesses corredores de poder reverberarão muito além das fronteiras da Ucrânia. Em meio a esses esforços diplomáticos, o espírito duradouro do povo ucraniano brilha intensamente. Seu compromisso inabalável com a defesa de sua pátria, apesar dos desafios impostos pela guerra e pelas maquinações políticas das potências globais, é nada menos que inspirador. Essa determinação é refletida na liderança de Zelensky, que navega pelas águas traiçoeiras da diplomacia internacional com uma dedicação firme à soberania de seu país. Enquanto sussurros sobre um potencial encontro entre Trump e Putin circulam, as implicações pesam fortemente no palco internacional. Tal encontro representa um momento crucial que poderia redefinir o cenário geopolítico e potencialmente encorajar outras nações a perseguir ambições territoriais agressivas. Para a Ucrânia, o resultado dessas manobras diplomáticas de alto risco é uma questão de importância existencial, enquanto busca manter sua autonomia e garantir um futuro livre da dominação externa. Nesses tempos incertos, o povo ucraniano se ergue como um testemunho de resiliência e coragem. Sua história é uma de desafio diante da adversidade, um lembrete do poder da unidade e determinação na busca pela liberdade. Enquanto o mundo observa, a pergunta permanece:
Como a comunidade internacional responderá aos desafios colocados por este conflito? Os princípios de soberania e autodeterminação prevalecerão, ou as forças da agressão e da política de poder definirão a nova ordem mundial? Essas perguntas pairam no ar, nos instigando a refletir sobre os valores que guiam nossa comunidade global. Ao concluirmos esta exploração dos eventos em desdobramento, convidamos você a se juntar à conversa. Compartilhe seus pensamentos e nos diga como você acha que essas dinâmicas moldarão o futuro. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas sobre os assuntos que mais importam no cenário mundial. Juntos, podemos permanecer informados e engajados enquanto navegamos pelas complexidades de nosso mundo em constante mudança. Claro, aqui está a segunda parte do texto reescrito. No pano de fundo dessas trocas diplomáticas, a questão das concessões se torna crucial. O que a Ucrânia estaria disposta a oferecer e qual é a posição da Rússia nesse delicado equilíbrio de poder? O sentimento predominante sugere que a Rússia, fortalecida por ganhos territoriais em Donbas e apoio diplomático de figuras como Trump, vê pouco incentivo para fazer concessões. Relatórios da inteligência norte-americana sugerem que Putin acredita em uma vitória eventual, uma crença que alimenta sua relutância em participar de negociações de paz genuínas. Em vez disso, há especulação de que qualquer discussão do lado russo possa ser uma estratégia para extrair mais concessões da Ucrânia. O tabuleiro de xadrez geopolítico se complica ainda mais com a viagem cancelada de Zelensky à Arábia Saudita, planejada originalmente em conjunto com as negociações entre Rouhani e Rússia. Sua decisão de evitar a Arábia Saudita destaca a frustração da Ucrânia ao ser deixada de lado em discussões que impactam diretamente seu futuro. Enquanto sirenes de ataque aéreo tocam pelas ruas de Kiev, um lembrete constante da ameaça sempre presente, as manobras diplomáticas continuam. A liderança ucraniana, bem ciente do padrão histórico de ser tratada como um peão em jogos geopolíticos maiores, está determinada a afirmar sua voz. A sombra iminente da insistência da Rússia em excluir a Ucrânia de certas discussões só aumenta a urgência. Nesse complexo cenário, a ideia de forças de paz da OTAN na Ucrânia permanece controversa. O ministro das Relações Exteriores da Rússia deixou claro que soldados europeus, especialmente de países da OTAN, são inaceitáveis. No entanto, a possibilidade de forças de paz de países fora da OTAN, talvez da Bielorrússia ou de outras regiões, permanece um ponto de discórdia. A demanda mais ampla da Rússia centra-se em garantias para sua própria segurança, com foco especial em impedir a adesão da Ucrânia à OTAN. No meio desses cálculos estratégicos, a representação da ressurreição diplomática da Rússia na mídia estatal adiciona outra camada à narrativa. O fim do isolamento percebido da Rússia, especialmente em suas relações com os Imashnino, é celebrado como um triunfo para Putin. Sua habilidade de negociar diretamente com os Imashnino, sem a participação da Ucrânia, é vista como uma conquista significativa, complicando ainda mais o cenário geopolítico. À medida que essas dinâmicas se desenrolam, a questão das eleições ucranianas surge como um ponto de discórdia. Trump e o Kremlin parecem estar surpreendentemente alinhados em suas chamadas por eleições na Ucrânia. Uma sugestão que colide com as atuais restrições constitucionais do país. A lei marcial, implementada em resposta ao conflito em curso, proíbe eleições, uma realidade legal que reflete os desafios mais amplos enfrentados pela liderança ucraniana. No entanto, mesmo diante dessas pressões externas, Zelensky mantém forte apoio dentro da Ucrânia. O apelo por unidade nacional ressoa profundamente, com cidadãos se unindo em torno de seu presidente e priorizando a defesa de sua pátria acima das divisões políticas. A resiliência do povo ucraniano, forjada no calor do conflito, continua sendo uma força poderosa contra tentativas externas de semear a discórdia. Nessa intricada dança de diplomacia e poder, a potencial reunião entre Trump e Putin ganha grandes proporções. Para a Ucrânia, as implicações são profundas. A perspectiva de tal reunião sinaliza uma possível mudança na política internacional, uma que poderia redefinir os parâmetros da segurança global. O espectro de dinâmicas de poder
retornando a uma era em que a força dita as regras é um pensamento assustador para aqueles que há muito defendem uma ordem internacional baseada em regras. O povo ucraniano, bem ciente das apostas, se prepara para o que está por vir com uma determinação inabalável. Certamente aqui está a terceira parte do texto reescrito. Ao navegarmos pela complexidade desse cenário geopolítico, o papel da União Europeia torna-se cada vez mais significativo. A Europa se encontra em uma encruzilhada, onde seu compromisso em apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de obrigação moral, mas uma necessidade estratégica. O apelo para que a Europa intensifique, especialmente no fornecimento de apoio militar, ecoa por todo o continente. A percepção de que a luta da Ucrânia é um precursor de ameaças potenciais contra outras nações europeias galvaniza um senso de urgência. A capacidade da União Europeia de mobilizar recursos e vontade política em apoio à Ucrânia pode, em última análise, moldar o futuro da arquitetura de segurança do continente. As discussões em andamento do presidente francês com parceiros europeus e não europeus destacam a natureza crítica dessas decisões. À medida que as conversas continuam, o foco se aguça em garantias de segurança para a Ucrânia. Garantias que devem ser robustas o suficiente para deter futuras agressões. As apostas são altas e as decisões tomadas nesses corredores de poder reverberarão muito além das fronteiras da Ucrânia. Em meio a esses esforços diplomáticos, o espírito duradouro do povo ucraniano brilha intensamente. Seu compromisso inabalável com a defesa de sua pátria, apesar dos desafios impostos pela guerra e pelas maquinações políticas das potências globais, é nada menos que inspirador. Essa determinação é refletida na liderança de Zelensky, que navega pelas águas traiçoeiras da diplomacia internacional com uma dedicação firme à soberania de seu país. Enquanto rumores sobre um potencial encontro entre Trump e Putin circulam, as implicações pesam fortemente no cenário internacional. Tal encontro representa um momento crucial que poderia redefinir o cenário geopolítico e potencialmente encorajar outras nações a perseguir ambições territoriais agressivas. Para a Ucrânia, o resultado dessas manobras diplomáticas de alto risco é uma questão de importância existencial, enquanto busca manter sua autonomia e garantir um futuro livre da dominação externa. Nesses tempos incertos, o povo ucraniano se ergue como um testemunho de resiliência e coragem. Sua história é uma de desafio diante da adversidade, um lembrete do poder da unidade e determinação na busca pela liberdade. Enquanto o mundo observa, a pergunta permanece: como a comunidade internacional responderá aos desafios colocados por este conflito? Os princípios de soberania e autodeterminação prevalecerão, ou as forças da agressão e da política de poder definirão a nova ordem mundial? Essas perguntas pairam no ar, nos instigando a refletir sobre os valores que guiam nossa comunidade global. Ao concluirmos esta exploração dos eventos em desdobramento, convidamos você a se juntar à conversa. Compartilhe seus pensamentos e nos diga como você acha que essas dinâmicas moldarão o futuro. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais análises aprofundadas sobre os assuntos que mais importam no cenário mundial. Juntos podemos permanecer informados e engajados enquanto navegamos pelas complexidades de nosso mundo em constante mudança.